Fala, Dev, seja bem-vindo ou bem-vinda. E agora nós vamos dar continuidade com a nossa feature de biblioteca de gráficos, ok? Então nós vamos usar a mesma empresa do nosso exemplo, então que é a apresentação do Plugdash. Nós vamos acessar aqui o menu Plugdash Biblioteca. Aqui dentro já estão pré-criados alguns gráficos e eu dividi da mesma forma para o Plugdash, DFI Suite, geral e restrito, que nós fizemos nos grupos dentro da empresa, que daí a gente já vai chegar nessa etapa. E para criar esses gráficos é bem simples, tá? A gente pode criar novos grupos, então, por exemplo, um novo grupo, aí simplesmente salvar e esse grupo ele já vai aparecer aqui embaixo com 0 gráficos. E nós podemos acessar os gráficos através desse botão, editar o nome ou excluir. Então, editar o gráfico aqui dentro. E nós podemos acrescentar novos gráficos aqui no nosso modelo padrão. Então, seleciona o tipo do gráfico, coloca as informações de título, todas as demais informações de cor, configuração, filtro, variável global e o próprio SQL, e basta salvar. E aí nós teríamos um novo gráfico dentro desse grupo, ok? Mas, seguindo aqui, vamos deixar ele para exemplo, nós vamos seguir com esses 4 modelos. Então, aqui dentro, cada gráfico desses aqui, dentro do grupo Plugdash, eles estão com as seguintes configurações. Tá? O filtro de departamento está para o Plugdash e nós temos as configurações de controle de visualização para fazer o filtro de variável global. Tá? Então, ele já está pré-configurado dessa forma, beleza? Para o DFI Suite, a mesma coisa. Então, nós temos aqui dentro os nossos gráficos, contendo informações do filtro DFI Suite e mais a variável global. Perfeito. Para o geral, então a nossa configuração ela já é um pouco diferente. Então, eu tenho... Os gráficos são similares, tá? Apenas para a gente poder contextualizar, mas eu não tenho filtro de departamento, ok? E nem o controle de visualização, porque aqui eu quero que ele seja uma informação geral, ou seja, se eu trouxer para dentro de uma empresa, eu quero que ela apareça para todo mundo, independente do que for, sabe? Não quero nenhum tipo de filtro, eu quero só colocar o gráfico e todo mundo veja as informações que contém nesse gráfico, ok? Então, as mesmas coisas para os demais. Já no restrito, o que eu quero trazer para o restrito é o seguinte. Aqui são os mesmos gráficos do geral, porém, sim, novamente eles têm a configuração de filtro de departamento, mas não tem o controle de visualização. E nós temos apenas um único usuário na nossa base que ele tem acesso a essa visualização, tá? Visualização de diretor. Então, nós só temos apenas um usuário que faz esse tipo. Então, para saber, para a gente confirmar, vamos lá, abre os usuários, Plugbot, ó. Somente esse usuário tem a configuração de diretor, enquanto os outros têm, esse tem os 2 departamentos, esse tem o DFI e esses dois têm o Plugdash, enquanto que esse não tem nenhum, ok? Beleza, então dito isso, a gente volta aqui na biblioteca e são esses gráficos que nós vamos utilizar, ok? Eu vou agora, o que eu preciso fazer? Depois que nós criamos esses gráficos, nós podemos importar eles para ou uma empresa ou N empresas que a gente quiser utilizar. E tudo vai depender muito das informações que vocês trazem das tabelas, dos bancos de dados. Então, se mantém o mesmo padrão de construção, o mesmo padrão de filtragem, o mesmo padrão de variável global, de variável de trecho de código, se vocês estabelecem esse padrão, essas boas práticas, no caso, na construção, vocês podem criar uma biblioteca aqui de gráficos que vocês podem reutilizar em implementações de clientes e aprimorar o uso de cada cliente também de forma específica, mas também acelerar o processo de integração de um novo cliente de uma forma muito boa, né?
Mas precisa ter esses padrões ali pré-estabelecidos, criados por vocês mesmos ali, uma forma de vocês construírem isso para que vocês consigam otimizar o tempo, né, de implementação de um novo cliente, um rollout de um novo cliente. Beleza? Então, aqui está configurado e construído a nossa biblioteca. O que nós precisamos fazer agora é o seguinte: voltamos aos gráficos aqui, né, no nosso menu gráficos, que é aquele primeiro fluxo base que nós temos. Vamos selecionar a nossa empresa e aqui nós vamos fazer o seguinte: eu vou fazer um devagar e o resto eu vou fazer rapidinho. Vou acelerar o vídeo aqui para poder ficar mais rapidinho até eu fazer toda essa configuração. Então, nós tínhamos já criado esse total de tarefas vertical, padrão, manual, enfim. Agora, nós vamos fazer a importação da nossa biblioteca dos gráficos do PicDash. Então, só clicar em importar. Eu vou escolher um grupo da minha biblioteca. Lembra aqui, ó, eu vejo que lá tem o PlugDash, o DFE, o geral restrito e o novo grupo que nós criamos como um exemplo. Então, isso tudo está sendo puxado desse menu biblioteca aqui. Vou selecionar o PlugDash e aqui eu posso fazer o seguinte: eu posso vir e marcar um apenas, que é o que eu vou fazer agora, e vou dar um próximo. Na hora que eu fiz essa seleção de qual gráfico eu quero trazer, eu preciso escolher um plugbot que ele vai sincronizar. Então, como para cada empresa precisa ter pelo menos um plugbot rodando com a sincronização do banco de dados, é necessário fazer esse vínculo com o plugbot. Então, selecionei o plugbot e selecionei a integração. E vou clicar em importar. Então, ele já vai vir aqui, gráficos atualizados com sucesso, e já vai estar aparecendo o gráfico importado da biblioteca. Ou seja, se eu tentar editar ele aqui, ó, só é possível editar gráficos importados através da biblioteca. Ou seja, se eu quiser editar esse gráfico, eu tenho que vir aqui dentro. E o que acontece se eu editar ele? Basicamente, ele troca para todas as empresas, né? Então, é muito importante ressaltar isso. Toda alteração que você faz dentro de um gráfico na biblioteca, que ele está importado em diversas empresas, quando você altera ele, você altera para todo mundo, né? Então, é um outro jeito de você dar uma manutenção de um gráfico básico talvez, que é muito mais prático, muito mais rápido do que você ter que entrar em todas as empresas e editar. Mas, se nesse processo, mesmo assim, não quer deixar vinculado o gráfico na biblioteca, basta clicar nesse ícone e aí ele vai desvincular. Então, você realmente deseja desvincular o gráfico tarefas realizadas vertical da biblioteca? Se você quiser, você simplesmente dá um desvincular, sim, e aí ele já passa a ser um gráfico desacoplado da biblioteca. Veja que a origem dele torna-se padrão, que é o quê? Como se eu tivesse criado ele aqui dentro. Mas, a princípio, nós não queremos isso. Então, eu vou excluir ele e vou fazer de novo. Só que agora, eu vou fazer com todos os gráficos. Então, eu vou selecionar aqui, vou só aumentar a quantidade para vermos todos. Eu vou trazer todos esses gráficos para nossa visualização, para dentro da nossa empresa agora. Então, próximo, selecionar o plugbot, selecionar a database e importar. Beleza, ó, então estão todos aqui. Eram sets, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então já estão todos aqui dentro da nossa empresa. O que é possível fazer aqui também? Então, só para a gente deixar de uma maneira mais organizada. O manual, eu vou deixar ele como primeiro, para a gente poder fazer um comparativo nele. Depois, eu quero colocar os verticais, né, os de barra vertical, todos juntos. Então, eu posso subir eles aqui. E eu quero seguir da seguinte forma. Eu quero primeiro as realizadas, aí eu quero o total de bugs, as horas apontadas, vou deixar a pizza e a rosquinha junto e o informativo por último, tá? A linha depois, né? E o informativo por último. Então eu quero deixar nessa organização. Então eu venho e clico em salvar e agora ele já vai estar salvo desse formato. Então vai ser essa ordem que vai aparecer lá no nosso PlugDash. Ok, então agora eu vou fazer a mesma coisa para os demais grupos, né? E aí
Vou acelerar o vídeo só para que seja possível a gente conseguir visualizar aqui, beleza? Veja como foi rápido a gente colocar todos os gráficos, né, que nós gostaríamos de visualizar dentro dessa empresa, né? Então, de maneira prática, nós temos agora todos os grupos aqui contendo diversos gráficos dentro deles, né? Onde nós vamos poder depois analisar lá dentro do Plug Dash para ver como que eles ficaram, né? E fazer as conclusões sobre essa funcionalidade, beleza? Então vamos agora lá abrir o Plug Dash. Abrindo o Plug Dash, então, vamos lá, a gente visualizar nossos gráficos. Beleza. Então, nós já estamos dentro da nossa empresa, né? Como a gente já acessou anteriormente. E aqui nós temos todos os nossos usuários. Então, vamos começar fazendo as seguintes análises. Primeiro, eu quero acessar somente os gráficos do Plug Dash. Então, imagina que esses dois são colaboradores do Plug Dash. Então, eu vou selecionar um deles. Vou clicar para logar e vou apertar. Então, aqui, acessando através desse usuário, nós já conseguimos visualizar as informações, né, com a restrição, com a validação, a filtragem global de informações. Então, nós acessamos com esse usuário e nós estamos analisando os gráficos somente com esse usuário. Okay? Então, aqui nós temos algumas informações de horas apontadas, tarefas realizadas, bugs e assim sucessivamente para algumas informações aqui. O gráfico de pizza, de rosquinha, o gráfico de linhas e o gráfico informativo também aqui embaixo, ok? Então, acessando com esse usuário, nós temos somente acesso ao Plug Dash, ok? Porque ele é um usuário do Plug Dash. Mas, lembra que eu comentei, nós também temos acesso ao geral. Por quê? Porque o geral não tem filtro, não tem validação de usuários, tá? Então, ele está uma cor diferente para a gente conseguir comparar, como eu estou usando alguns gráficos iguais. E veja que nesse aqui não tem filtros de departamento e também não tem filtros de usuário, ok? Filtros da variável global, onde se eu estivesse acessando somente com esse usuário, se tivesse essa configuração aqui, deveria ser igual a esse comportamento, ok? Deveria ser igual aqui. Mas não é, porque daí eu não tenho essa configuração. Então eu posso deixar um gráfico sem essa configuração para poder trazer todas as informações que quiser, ok? Então agora eu vou acessar um diferente. Vou colocar aqui agora esse outro usuário, que eu sei que ele somente tem acesso ao DFE Suite, ok? Então, se viermos nos gráficos, nos grupos, perdão, DFE Suite, departamento geral, beleza? Então aqui, mais uma vez, filtrado somente para esse usuário. Então tem todas essas informações dele aqui, assim como o gráfico de pixel, de rosquinha, linhas. Nós também temos o informativo daí, beleza? E no geral, mesma coisa. Então aqui, mesma visualização no geral, ok? Acessando então com o outro usuário que tem os dois departamentos, tanto o DFE quanto o geral, né? O DFE, o Plug Dash e o geral. Então nós temos aqui, Plug Dash, DFE e departamento geral. E aqui eu já consigo visualizar os dois colaboradores que eu tenho em cada gráfico, informação. Aqui nós já temos todos esses dados aqui já separados. Da mesma forma, no DFE Suite, então a mesma coisa aqui. Então eu tenho os gráficos com os dois colaboradores, né? Então todas essas informações já estão
condizentes aqui dentro desse gráfico. Beleza. E agora, vamos pegar aqui um exemplo do departamento geral também, só para a gente analisar. Vejam que tem ambas as informações aqui, beleza? E agora nós vamos acessar com um usuário que tem somente o diretor, né? Vamos dizer assim, o departamento diretor. Então vamos aqui, ó. Ele só tem o departamento geral e o departamento restrito. Vejam que os outros não tinham. Da mesma forma como esse não tem plug dash e nem o DFE. Então, se viermos aqui no restrito, ó, veja os outros gráficos, né? No caso, somente para esse usuário, com todas as visualizações, ok? E agora, por fim, o último teste, esse aqui, eu não tenho nenhum departamento nele. Então, para ele, vai aparecer, vamos só resolver esse reCAPTCHA, somente o departamento geral. Como ele não tem nenhum departamento cadastrado, aparece somente o geral. Beleza? Então essa é a nossa explicação de como funciona essa nossa feature de biblioteca e é assim que a gente consegue configurar. São essas as possibilidades que nós podemos fazer dentro do aplicativo, dentro do web. No dispositivo mobile funciona da mesma forma, a mesma ideia, a mesma sequência de informações. Então, só para a gente passar aqui, por exemplo, no usuário de formulário. Né? Esse usuário nós criamos através do formulário. Vamos colocar aqui, resolver o reCAPTCHA. Ó, então aqui eu coloquei plug dash para ele. Então ele aparece aqui o plug dash. Né? Vamos fazer uma configuração diferente aqui, aproveitando. Então, como nós temos esse usuário através do formulário, vamos editar ele. E aí nós vamos colocar DFE, DFE Switch e também diretor. Vamos salvar. Beleza, está salvo. Agora nós vamos voltar aqui no plug dash. Eu vou sair e entrar de novo. Vou selecionar o mesmo usuário, agora que a gente trocou algumas configurações dele. Vamos só resolver o reCAPTCHA e feito. Então agora ele tem todos os acessos. Tem do plug dash visualizando todo mundo. Ele tem do DFE visualizando todo mundo também. Ele tem o departamento geral, aqui não tem nenhuma restrição. E ele também tem o departamento restrito. Então é só adicionar essas permissões ou remover permissões de cada usuário de acordo com a necessidade. E isso pode ser tanto através do formulário ou como através do banco de dados. Só lembrando que daí através do banco de dados precisa ter esse campo, precisa ser feito esse controle lá de acessos e assim vocês já conseguem fazer essa configuração. Beleza? Então é isso.